Queridos, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. E eu queria só fazer uma introdução. Queridos, eu lembro a primeira vez que eu preguei essa mensagem. E existem algumas mensagens que você prega e você já sabe que você vai pregar ela várias vezes na vida. E quando eu preguei essa mensagem a primeira vez, a impressão que eu tinha é que eu só ia pregar ela uma vez. Principalmente porque ela é uma mensagem simples, mas ela tem quase assim uma ordem profética muito específica. E essa, eu acho que talvez nenhuma mensagem tenha para mim um peso como essa. Não é uma das minhas mensagens favoritas de pregar, mas é uma mensagem que eu entendo que eu não posso... sabe o que eu vou fazer? Eu vou pregar hoje aquela mensagem. Eu entendo que esse é o tipo da mensagem que eu preciso ter uma comissão de Deus. Eu estava pregando nessa igreja em Florianópolis, lá hoje de manhã, e Deus me falou assim, é isso que você vai levar lá para Cornerstone à noite. E Deus me deu uma palavra específica para vocês que tem tudo a ver com essa mensagem. Então, talvez não seja a palavra com o ensino mais incrível, mais expositiva, como eu sei que você gosta, mas eu quero que você receba a carga profética nele, amém? Nela. Quero que você vá então para João, capítulo 10, versículo 22. É um dos versículos mais curtos da Bíblia. E a palavra do Senhor diz assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, e era inverno. Eu lembro que quando Deus me deu esse texto é estranho, porque ele parece assim quase desconectado do resto do texto ali. E eu lembro que esse texto começou a martelar no meu coração, e eu sabia que Deus tinha alguma coisa. E eu lembro que a gente aprendeu a entender que quando algo fica martelando no seu coração, normalmente uma semente que Deus está dando. E aí o nosso papel é regar aquilo para que venha o fruto que Deus quer. Mas eu lembro que quando Deus começou, não saía do meu coração esse texto. Eu lembro de antes de preparar a mensagem, falar: Deus, ou eu estou muito louco. Eu falei: o que vai sair de um texto tão curto que não diz nada? Mas eu sabia que tinha alguma coisa aqui que o Senhor estava provocando o meu coração. E o texto fala de uma festa aonde Jesus foi participar, que era uma festa chamada de festa da dedicação. Queridos, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que no Antigo Testamento, principalmente, Deus estabeleceu várias festas, né? Então você vai ver festa de 50 dias, festa de 7 dias, festa de um mês, festa de um dia. E a primeira coisa que eu queria dizer para você é que Deus se revela na Bíblia e na lei como um Deus de festa. Então existiam muito mais festas no Antigo Testamento, na lei, do que jejuns. Deus estabeleceu mais festas do que jejuns. No Antigo Testamento, a lei estabelecia 13 festas. Isso muda no Novo Testamento. E no Novo Testamento a gente vai ver não 13, mas 14 festas. E a festa que entra é essa festa aqui, chamada de festa da dedicação. Existe um texto muito interessante lá em Mateus capítulo 9, se você quiser abrir rapidinho aí. Mas a Bíblia fala que os discípulos de João Batista chegam para os discípulos de Jesus e eles têm uma crítica. Então eles estão falando da dedicação de João Batista, que vivia uma vida reclusa, que tinha não só uma dieta muito restrita de mel e gafanhoto, estranhona, e que vestia peles de camelo. Mas não só isso, mas João costumava levar seus discípulos a jejuarem. E você vê que Jesus é acusado ali nos evangelhos de ser beberrão, de ser comilão. E esse aqui é um dos textos que fala. Os
esses caras estão seguindo João e o padrão de vida de João no meio do deserto há bastante tempo, e de repente João fala assim: ó, eu não sou nada, esse que está vindo aqui é muito maior do que eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dele. Mas aí os discípulos de João olham para os discípulos de Jesus, e o que está acontecendo aqui? Eles estão com um ponto de interrogação na cabeça. O que eles estão fazendo é: ô João, a gente conhece a sua vida, a gente jejua com você, a gente está aqui num lugar inóspito, e aí você diz que você está esperando um cara que você não é digno nem de amarrar as sandálias, mas os discípulos desse cara nem jejuaram um jejum. Você tem certeza que esse cara é tudo isso? E aqui é o que eles perguntam, né, para os discípulos de Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 15. Podem acaso, é a resposta que Jesus dá, né? Porque ele fala: Jesus, por que os seus discípulos não jejuam? E Jesus diz assim: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com ele? Mas virão dias, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Então você vê que Jesus traz um contexto de estar nas festas, de celebrar, de estar na mesa. O primeiro milagre que Jesus fez, e isso é muito chocante para mim, qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Transformar água em vinho numa festa de casamento. Então eu já vi um monte de gente dizendo: não, mas ali não era vinho, era o mosto era suco de uva. Gente, deixa eu te falar uma coisa teológica, isso é uma besteira, tá? Porque primeiro, a palavra para mosto e para vinho, para o suco de uva e para vinho, são duas palavras diferentes no grego. Então aqui era vinho, Jesus estava transformando alguma coisa. Para mim, eu não quero entrar nisso agora, mas tem uma simbologia profética, né? Porque para mim Jesus está mostrando a mudança que ia acontecer. Ele pega talhas que eram para o homem se lavar diante do ritual da lei, e Jesus vai transformar aquela água em vinho, que é um símbolo do seu sangue, que esse sangue vai nos purificar depois. Mas a Bíblia vai falar, Paulo vai falar daqueles que ceavam e se embriagavam na ceia. Então aqui é vinho mesmo. E o primeiro milagre de Jesus, que Deus escolhe colocar Jesus para fazer, é numa festa. A Bíblia fala que existe uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Existem as parábolas da salvação ali, né, que a Bíblia fala, e existem outras, mas tem uma dessas parábolas diz assim: quem alguém tendo 10 dracmas e perdendo uma, não vai parar tudo, varrer toda a casa até encontrar a dracma perdida, e quando encontrar, ele não vai juntar os seus amigos para celebrar. A Bíblia fala de, no final dos tempos, uma festa das bodas do Cordeiro, que é a festa de casamento entre o noivo e a sua igreja. Então Deus, ele é festivo. Isso é muito claro nas Escrituras. E aqui vai aparecer essa festa chamada de festa da dedicação. E eu queria tentar explicar para você um pouquinho o que é a festa da dedicação. Então, cerca de 150 anos, isso acontece ali no período interbíblico. O que é o período interbíblico? Acabou de ser escrito o último livro do Antigo Testamento, até ser escrito o primeiro Evangelho. Existe uma lacuna aqui de mais ou menos 400 anos. E na teologia a gente vai chamar esse período de período interbíblico. E foi um período assim meio de silêncio de Deus. Não havia muita manifestação, não havia profecia. E mais ou menos 150 anos antes do nascimento de Jesus, existia um rei da Síria. A Síria foi dominada por Roma também, fazia parte do Império Romano. E esse imperador da Síria ali, ele se tornou um vassalo, um servidor dos propósitos romanos. E se levantou na Síria um cara chamado Antíoco Epifânio.
Então, essa expressão significa Epifânio o louco. Ele ficou conhecido como o louco. E esse cara reinou por 11 anos. E provavelmente esse cara foi o pior perseguidor do povo judeu da história, inclusive pior do que o próprio Hitler. Então, como eu disse, ele servia a Roma e eles colocaram debaixo do cuidado dele Jerusalém. Então, assim, a responsabilidade de manter a ordem e o povo judeu debaixo da nossa autoridade é sua. E a história conta que o povo judeu começou a tramar uma revolta contra os romanos, para se libertar dos romanos. E Antíoco Epifânio ficou sabendo disso. Isso foi 168 a.C. E a Bíblia diz que ele reúne um exército e ele invade Jerusalém. Agora, irmão, olha que loucura esses números. A Bíblia diz que ele invade Jerusalém, e nessa invasão, para abafar qualquer suposta rebelião, são mortos 40 mil judeus. Agora, quando a gente vai, esses dias eu vi um filme de guerra muito interessante, mas é horrível, né? A guerra, ela tem um contexto. Quando a gente foi para Israel e a gente assistiu alguns vídeos da invasão de Gaza, de como ficaram as casas, aonde aqueles terroristas entraram e metralharam homens, mulheres, crianças, é um negócio impensável. Agora, imagina o que é numa cidade que não é grande, o que são 40 mil pessoas serem mortas em 1-2 dias com lança e espada, gente. Você consegue imaginar essa carnificina? E não só isso, a Bíblia fala que Antíoco Epifânio, não satisfeito, ele entra no templo e ele comete a pior atrocidade que alguém poderia cometer. Ele manda matar um porco no Santo dos Santos. Então ele degola um porco no Santo dos Santos. E não só isso, ele manda abrir aquele porco, juntar num balde sangue, vísceras e as fezes que estavam dentro do porco. E ele junta essa mistura e ele joga essa mistura pelo chão e as paredes do templo. Não satisfeito ainda, esse cara manda assar esse porco, e ele pega todos os sacerdotes que foram presos ali dentro do templo, e ele manda esses caras comerem a carne de porco, que era proibida para o judeu. E quem não comeu foi morto. Inclusive existe relato histórico disso, de um sacerdote idoso que se recusou a comer, e eles mataram esse velho a chutes e pontapés. Então esse povo se espalhou, né? Ele faz mais uma coisa, ele consagra a morte desse porco a Zeus. E Antíoco Epifânio, nesse momento aqui, é claro que é uma referência à profecia de Isaías. Havia uma profecia de Isaías falando do abominável da desolação, e esse evento ele foi tão terrível que eles começaram a chamar Antíoco Epifânio do abominável da desolação. Então o que os judeus estão dizendo é: sabe aquilo que Isaías profetizou? Só pode estar falando desse cara. Agora, com certeza esse não era o cara, porque lá em Mateus 24:15, 200 anos depois, né, Jesus vai falar do anticristo, e ele vai chamar o anticristo de abominável da desolação. Então ele está querendo dizer: vocês acham que foi Antíoco Epifânio, mas não foi ainda. E aí o que acontece? Ele abafa, né, Jerusalém é dominada de volta, e 2 anos depois ele invade Jerusalém de volta. Irmão, olha a maldade desse povo. Eu não sei se vocês sabem, mas a invasão de Gaza, dos terroristas ali em Jerusalém, foi feita na madrugada de uma sexta para sábado. Por quê? Por 2 motivos. Porque as famílias se reúnem para o Shabá
toda sexta-feira à noite. Gente, a gente estava em Israel e para mim foi uma das experiências mais incríveis. A gente estava no centro da cidade, celebrando o Shabá com uma família e, cara, parecia aquela cidade do Walking Dead, assim. Porque era 8 horas da noite e estava tudo deserto. Por que está tudo deserto? Porque as famílias estão juntas em casa, comendo o Shabá. E eles invadem, né? E eles invadiram nisso. Então a primeira coisa, porque as famílias estavam juntas, as casas estavam cheias, e por outro motivo, porque sempre existe uma esperança de que o judeu seja tão caxias para guardar o sábado que ele nem defenda a sua vida. Na verdade, o judeu ele já está mais escolado agora, mas quando 2 anos depois Antíoco Epifânio invadiu Jerusalém, ele invadiu num sábado. E o que aconteceu foi que os judeus não se defenderam. E a matança dessa vez foi pior ainda. A história fala que ele levantou, eles roubaram os utensílios do templo, eles levantaram uma estátua de Zeus dentro do templo, que foi construído por Herodes, que a gente vê as ruínas do templo lá até hoje. Antíoco Epifânio, nesse período, ele vai proibiu os judeus de circuncidarem. A história fala inclusive de uma mãe que circuncidou os filhos escondidos, e a história diz que ele mandou os soldados levar essa mulher para o alto do muro e jogar ela e os filhos de lá. Então eles foram mortos, né? Sei lá quantos metros tem aquele muro, 20, 30 metros, e foram mortos, jogados de lá de cima. E todos os sacerdotes que estavam ali, como da outra vez, foram obrigados a adorar imagens gregas, romanas, e comer carne de porco. Quem não comeu foi morto, com a exceção de quem? Alguns sacerdotes conseguiram fugir. Quando Antíoco Epifânio percebeu que alguns desses soldados tinham fugido, alguns desses sacerdotes tinham fugido, ele juntou vários soldados e falou assim: eu quero que vocês vasculhem todas as cidades em volta procurando sacerdotes. E se vocês encontrarem, olha que loucura isso, leva um ídolo, um pedaço de carne de porco, e esse sacerdote vai ter que se ajoelhar diante da imagem e comer a carne de porco. Se ele não fizer isso, pode matar. E conta que um soldado foi numa dessas pequenas cidades e ele encontrou escondido um judeu que era um sacerdote velho chamado Matias. E diz que ele pegou Matias, e Matias estava com outro judeu. E esse soldado, né, eles pegaram ali, encurralaram esses 2 homens, pegaram aquele ídolo, a carne de porco, e falaram: ajoelha e come. O outro judeu, com medo de ser morto, se ajoelhou e comeu a carne. E aí, num rompante de ira, de indignação e de zelo, esse velho sacerdote chamado Matias, ele avança naquele soldado, ele tira a espada do soldado e ele mata o soldado e mata o judeu que tinha caído em idolatria. A consequência disso é que essa notícia se espalha do que Matias fez, tipo assim, a gente está fugindo desses caras e um velho matou um soldado. E começa a acontecer uma revolta que é chamada a revolta dos Macabeus. E eles começam aí a resistir o Império Romano. A verdade é que poucos meses depois, num desses confrontos, Matias é morto. Mas um dos filhos de Matias, chamado Judas, então tem um Judas na história aqui que é bom. Um dos filhos de Matias, chamado Judas, ele assume o lugar do pai. E ele, por que é chamada revolta dos Macabeus? Porque eles apelidam Judas de Judas Macabeu. Por quê? Porque esse cara começou a juntar um monte de judeu, e eles começaram a ganhar vários confrontos contra Roma. Então eles diziam assim, que Judas estava massacrando os romanos como um martelo. A palavra Macabeu significa martelador. Então eles queriam dizer: Judas está martelando os romanos. E queridos, essa rebelião foi crescendo, e Judas conseguiu juntar 10.000 homens. Parece incrível se pensar num contexto desse, ele juntar 10.000 homens,
Mas quando o Império Romano viu que a coisa estava ficando feia e eles iam perder Jerusalém, eles mandaram para lá um exército de 70 mil homens. E eles eram 10 mil e ficaram sabendo. O que Judas Macabeu fez? Ele deu uma ordem, ele falou assim, a história é linda, gente. A história fala que ele se recusava a chamar esses judeus de soldados, ele chamava eles de adoradores. E a história conta, né, na verdade é um livro apócrifo, fala sobre isso, que é o livro de Macabeus, fala que ele estabeleceu um jejum, e eles colocavam para Deus, falaram, Deus, a gente é 10 mil, e eles são 7 vezes o que a gente é, mas nós temos o Senhor. Qual foi o resultado? O resultado foi que os 10 mil enfrentaram 70 mil soldados, e eles venceram. E 3 anos depois da primeira invasão do templo, eles recuperaram o templo outra vez. O que eles fazem? Vão para o templo de Jerusalém, eles arrancam aquela estátua de Zeus, eles lavam o templo, e quando eles terminam tudo isso, eles reconsagram, eles dedicam o templo ao Senhor novamente. Isso foi mais ou menos 22 de dezembro de 166 a.C. Irmão, o judeu, ele faz festa tipo festa de polaco, né? Porque eles fizeram 8 dias de festa. E essa festa foi chamada de festa da dedicação, ou Hanukkah, que significa dedicação, que significava o quê? A gente está rededicando ou consagrando, dedicando ao Senhor esse lugar. E essa festa começou a ser celebrada ali 160 anos antes do nascimento de Cristo e continua sendo celebrada até hoje. E no texto que a gente leu, de João 10, 23, a gente vê Jesus indo para essa festa. Então a primeira coisa que eu quero destacar para você é que existe, querido, uma festa a ser celebrada hoje, e essa festa a ser celebrada é a nossa dedicação ao Senhor. Então a nossa vida de santidade, de entrega a Deus, de serviço, o que Deus quer ensinar para a gente é que isso nunca deve ser visto como um peso, mas deve ser visto como motivo de festa. Eu confesso para você que muito tempo eu olhei para a Bíblia, principalmente na adolescência, e a imagem que eu tinha era mais ou menos assim: olha, Deus me abençoa, Deus me deu salvação, Deus me ama porque Ele quis me amar, Deus me escolheu quando eu ainda era um pecador, Jesus morreu no meu lugar, então Ele fez tudo isso por mim, e em contrapartida, Deus quer que eu obedeça a uma série de mandamentos que agradam Ele. Mas o que eu fui aprender com o tempo, querido, né? E isso me levava a olhar essa santificação até como um peso ou como uma exigência justa por tudo que Deus fez para mim. Mas quando a gente vai olhar para as Escrituras, eu com o tempo fui percebendo que essa não era uma verdade. Você não precisa abrir, mas por exemplo, a primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 3, vai dizer assim: porque esse é o mandamento de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os mandamentos não são penosos. E eu descobri que os mandamentos, eles não falam só do amor de Deus, do meu amor por Deus, mas em primeiro lugar falam do amor de Deus por mim. Então quando Deus estabelece os mandamentos, Ele está dizendo assim: olha, você quer viver bem, você quer viver a plenitude daquilo que eu sonhei, que eu desejei para você, Deus está dizendo: anda assim. Se você andar nos meus mandamentos, isso não é bom para mim só, isso é bom para você, porque eu te resgatei do pecado, da rebeldia, da imoralidade, para que você fosse salvo. Mas a forma de você continuar desfrutando dessa vida é você obedecer e guardar a minha lei. Então, querido, a santidade no casamento, a honestidade nos negócios, o amor pelo próximo,
né, não promovem a felicidade de Deus, mas promove a minha felicidade. A lei fala do amor de Deus por mim. O C.S. Lewis, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz assim: olha, para as pessoas que a gente não tem um compromisso de amor de verdade, a gente se contenta em ver essas pessoas felizes. Ele falou: agora, quem a gente ama de verdade, você não se contenta só em ver essas pessoas felizes, você quer ver elas felizes do jeito certo. Então ele quer dizer o seguinte: se você tem uma filha e você vê ela se prostituindo, mas ela fala para você: mas eu sou feliz, não vai ser o suficiente para você. Para você não é suficiente ver ela feliz, você quer que ela seja feliz do jeito certo. Então os mandamentos de Deus falam sobre isso, e eu preciso celebrar isso, né? Existe uma mensagem que eu falo sobre a festa da santificação, porque quando a gente fala da Páscoa, a Páscoa era uma celebração de um dia, né? A sexta-feira. Mas a Páscoa, ela inaugurava um período de 7 dias de festa, que eram as festas dos pães asmos. Então começava ali com a morte do Cordeiro, que simbolizava a morte de Jesus, a salvação e a libertação do Egito. Aí Deus falava: ó, o símbolo é esse, é a salvação que aponta para Jesus, é a salvação do Egito, mas vocês entendem isso, e depois da morte do Cordeiro, vocês celebram por 8 dias. E aí Deus dá uma ordem: nesses 8 dias, vocês não podem comer fermento. E o texto é tão louco, porque Deus não diz só que eles não podiam comer fermento. A Bíblia diz que não podia ter fermento na casa. A Bíblia diz: não é só vocês não podem comer e não podem ter na casa. Se vocês tiverem um visitante de fora que não é judeu, e nesses dias esse cara comer fermento no meio de vocês, ele precisa ser morto. O fermento na Bíblia é uma simbologia muito clara do pecado, né? O pecado que contamina, um pouco de fermento que leveda toda a massa. Com isso, o que Deus está querendo dizer para a gente? Você recebeu a salvação através do sacrifício do Cordeiro. Agora existe uma festa a ser celebrada, e essa festa precisa ser sem fermento. Por quê? Porque a sua santidade precisa ser celebrada, e a celebração da salvação você faz sem fermento, ou sem pecado. Então, com tudo isso, Deus está dizendo para a gente: olha, não olhe a santidade, os mandamentos como um peso, pelo contrário, isso é um motivo de festa, né? Então, mais uma vez, essa festa de João 10 é muito interessante, porque ela é chamada de festa da dedicação, e a nossa dedicação ao Senhor deveria ser vista também como motivo de festa, né? Segundo o dicionário Hawais da língua portuguesa, dedicação significa uma coisa básica: significa entrega. E é muito interessante, porque quando a gente olha para o nosso vocabulário popular, quando a gente fala de alguém que é muito comprometido com o trabalho, o que a gente fala? Esse cara é dedicado ao trabalho, ou esse cara é dedicado à família, né? Ou esse cara é dedicado aos estudos. Agora, o que é ser dedicado ao Senhor? Ser dedicado ao Senhor, queridos, envolve um pacote de coisas. Isso fala, eu não quero me aprofundar nisso, mas quando a gente fala da nossa dedicação ao Senhor, isso fala do quanto você está comprometido com a santidade. Isso fala do tempo de oração que você tem. Isso fala do tempo de leitura das Escrituras que você tem. Isso fala do compromisso que você tem com outras pessoas, né? E em se envolver com a vida de outras pessoas, de servir. Então a verdade é que qualquer pessoa que decida corresponder a um chamado, essa pessoa vai precisar sim de um grande nível de dedicação e de entrega, né? E, queridos, é muito interessante, porque
a gente está servindo ao Senhor há tanto tempo e viajando e conhecendo a realidade, né, das igrejas há tanto tempo, e uma das coisas que a gente mais vê são pessoas que começaram a sua vida ministerial apaixonadas e dedicadas, mas chega uma hora que elas são tão frustradas e feridas pelo ministério que a alegria e a celebração vai embora. Eu lembro que uma vez a gente estava conversando com o pastor Silmar Coelho, e ele falou uma coisa tão interessante. Ele falou duas coisas muito interessantes. Ele falou assim, você vai encontrar dois tipos de pessoas na igreja sempre. Ele está falando para pastores. A gente estava num grupo de pastores. Ele falou, na igreja você vai ter três, na verdade. Ele falou, você vai ter as pessoas que te amam. Ele falou, você vai ter as pessoas que gostam de você, e você vai ter as pessoas que não gostam de você. Ele falou, e as três vão trazer pressão sobre você. Sabe por quê? Porque a que ama você e a que gosta de você, tudo é bom quando você está. Então é você que tem que estar, você tem que visitar, é você que tem que estar pregando em todo culto, vai orar por alguém, você que tem que orar, vai fazer uma visita no hospital, é você que tem que visitar, tudo Ele quer que seja você, que você esteja presente, que você ora, que você faça. Ele falou, o que não gosta de você é o contrário, mas você sofre uma pressão, porque ele vai desfazer da sua mensagem, ele vai falar mal de você, ele vai criticar você, a sua pregação. Ele falou, e a vida ministerial, ela acaba pressionando você de todas as formas. E muitas vezes, querido, a nossa dedicação ao Senhor, ela pode se tornar um peso. Então a gente foi ontem ministrar numa igreja e eu acabei indo, não era a minha programação, mas a gente tem um menino que cuida das passagens para a gente, aéreas, há alguns anos já, e a gente conhecia ele há muito tempo. E ele está nessa igreja lá em Florianópolis. Ele falou, Farley, eu queria tanto que você viesse na igreja aqui, e eu fui para honrar ele. E queridos, foi uma grata surpresa, porque a gente conheceu um pessoal muito querido lá. Mas a gente ouviu uma história muito pesada, de uma família que foi tão machucada, traída, que tinha uma igreja de 1000 membros, que virou 70. Esse pastor sênior da igreja, esse cara ficou tão mal com essa história, que ele teve 4 infartos, a ponto de chegar a falar, junta a família aí, que eu acho que dessa... Então a gente teve uma mesa ali que acabou, sabe aquela história, virando choro, e muitas vezes as pessoas entram no lugar ministerial, irmão, que é de sobrevivência. Então são pessoas que sonharam com o ministério, sonharam em servir o Senhor, sonharam em servir pessoas, mas acabaram num lugar onde o serviço ainda existe, mas não existe mais nenhuma alegria e satisfação. A dedicação às vezes é por uma necessidade, né? E não por uma convicção de dedicação. Eu lembro quando eu preparei essa mensagem aqui, um pouquinho antes, eu tinha saído de férias, eu preparei essa mensagem bem no comecinho de um ano, e eu acabei o ano muito esgotado com algumas coisas, porque a grande verdade é o seguinte, irmão, todo mundo que entra aqui na igreja, a gente tenta entender o que queima no coração da pessoa para empurrar ela para isso, mas a verdade é que ninguém faz só o que quer. Então eu posso dizer assim, eu amo o que eu faço, eu sou completamente realizado com o que eu faço, eu não trocaria a vida ministerial por nenhuma outra coisa na vida. Então eu amo o que eu faço, mas eu não gosto de tudo que eu tenho que fazer. Então tem algumas partes do ministério que envolvem, inclusive parte burocrática, que eu odeio, irmão, mas eu não posso fazer só o que eu gosto. E eu lembro que eu terminei um ano com um peso tão grande, e eu passei todos aqueles dias de férias pedindo para Deus, eu não pedi para Deus tirar essas coisas,
mas a minha oração foi: Deus, me transforma de um jeito que essas coisas não sejam mais um peso para mim. Porque muitas vezes, querido, a gente coloca tanto peso sobre a gente mesmo, e o ministério ele acaba virando tanto um fardo, e acaba virando uma coisa meio orgulhosa, sabe, Deus sabe o quanto eu sofro pelo Evangelho, é porque a vida ministerial é muito difícil. Deus me livre, parece, eu acho que essa geração quase ninguém conhece, mas lembra o Lip Hard que tinha, que era um leão e uma hiena, que só ficava assim: ó vida, ó tristeza, ó azar. Irmão, ninguém merece viver assim. Agora, isso muitas vezes é um rompimento que você tem que escolher. E o Senhor me falou tanto para essa família que estava lá, e Deus me falou: isso não é só para eles, isso é para igreja, né? Então essas pessoas vão caindo num lugar que às vezes não é abandonar o ministério, mas você deixa a alegria, você não sabe celebrar mais. Irmão, eu quero confessar para você, eu era alguém que não sabia celebrar. Eu venho de uma família muito simples. Eu até brinquei e falei aqui que o Natal lá em casa, minha mãe, a gente morava, a casa tinha um terreno bem grande, ela derrubava uns galhos de pinheiro, enfiava numa lata de tinta, pegava uns algodão e botava umas bolas de Natal, que acho que estava na família, eu acho que estava entre os presentes que aqueles pastores deram para Jesus na manjedoura lá, porque sabe aquelas bolinhas de Natal que nem cor não tem mais, de tanto que... Então, assim eu nunca fiz uma festa de aniversário, muito por causa da restrição financeira. Então assim, meus pais nunca me deixaram de me dar um presentinho, de dizer que me amava, de orar comigo, cantar parabéns, mas não convidava ninguém. Por quê? Porque não tinha dinheiro. Então minha mãe fazia um bolinho simplesinho e era aquilo ali. Às vezes vinha um amigo, dois meu, comia um bolo e tomava um café em casa. Então eu nunca recebi, eu nunca tive isso. Aí conheci a Dani. Arroz de festa. A Dani faz festa para tudo. A gente tinha um aquário com 10 peixinhos. Durante o ano ela fazia festa de aniversário para todos os peixes. A Dani, assim, ela não perde oportunidade de fazer uma festa. Irmão, foi difícil para eu aprender isso. Agora, uma das coisas que Deus foi ministrando ao meu coração e usou muito a vida da Dani, e isso muda o nosso pensamento em relação à vida, a muitas coisas, e eu estou puxando um pouco aqui para a vida ministerial, é que, irmão, não basta só pregar, tem que fazer festa. Não basta só discipular, tem que fazer festa. Não basta só trabalhar, tem que fazer festa. Não basta só orar, tem que fazer festa. Não basta só jejuar, tem que fazer festa. E a gente precisa aprender que cada conquista precisa ser celebrada. Por quê? Porque Deus é um Deus de festa. Então, olha só como, e eu quero te dizer aqui a frase que Deus me falou nessa manhã, que eu creio que é uma frase profética para a igreja. Quando você olha para a Bíblia, a gente fala de todo outro fruto do Espírito. Amor, bondade, benignidade, a gente tem que ter. Mas você já viu que alegria faz parte do fruto do Espírito? Você já viu que a Bíblia diz assim, que o Senhor Jesus foi ungido com óleo de alegria mais do que todos os seus irmãos. Por outro lado, ele vai ser chamado por Isaías de homem daquele cujos homens escondem o rosto. Vai ser chamado de homem de aflições, que sabe o que é sofrer. Então ele passou por tudo isso, por todo esse sofrimento. Mas a Bíblia diz também que ele foi ungido com óleo de alegria mais do que todos os seus irmãos. A Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força.
Paulo vai dizer assim: irmãos, eu vos digo, alegrai-vos. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Então, irmão, a alegria é fruto do Espírito e ela é característica do cristianismo. Então essa coisa, pois é, o ministério é muito pesado. Eu não estou dizendo que você não vai passar por aflições, não estou dizendo isso. Mas a alegria é fruto do Espírito. Eu estava orando com essa família lá e eu dei uma palavra para eles. Irmão, não veio de mim porque eu não pensei, isso saltou. Às vezes você vem com o profético tão forte que depois que você pensa o que você falou, você até fica com medo. Eu falei para eles assim, o dia que vocês olharem para as pessoas que estão debaixo de vocês e o ministério estiver sendo pesado para essas pessoas, é porque vocês estão errando em alguma coisa. Porque não é para ser pesado. É para ter luta? É para ter desafio? É para haver uma dedicação? É para ser triste, pesado? Irmão, não é. Agora a gente perde essa característica tão forte, tão importante do fruto do Espírito, que é a alegria. Você sabe, eu estava compartilhando e foi tão especial que eu nem lembrava que eu falava isso nessa mensagem. Até quero pedir perdão para vocês, porque o Daniel, abençoado, me ofertou vários chaveiros do Valentes pela Verdade. É um elmo de guerreiro. É um chaveiro, eu perguntei, custa mais ou menos, custaria uns R$20. Eu quero fazer uma coisa especial aqui para a igreja, para fora eu vou vender pelos R$20. Mas eu vou pôr esses chaveiros na livraria ali, porque eu estou, irmão, em vias de terminar um livro novo. Eu estou tão empolgado, porque eu tenho 3 livros publicados, tem uma parte em outro livro, mas eu nunca lancei um livro aqui. Eu quero fazer uma festa de lançamento desse livro quando sair. E eu estou assim, uma das coisas que mais empolga meu coração é fazer isso com vocês. E eu falei, é tão interessante, porque às vezes você projeta umas coisas para a vida e não acontecem como você queria. Eu tinha uns 18, 17 anos quando eu comecei a ler mais, e eu sonhava em escrever. E eu falei, eu acho que Deus tem isso aqui para mim. E quando eu tinha ali 17, 18 anos, na minha visão, o dia que eu tivesse uns 50 anos, eu já ia ter uns 30 livros publicados. Pois bem, eu faço 50 anos esse ano e eu tenho 3 livros publicados. E isso é uma frustração para mim. Eu me pergunto, Deus, por que não saiu? Porque eu fui negligente, porque o Senhor me segurou, né? Mas, irmão, pode parecer assustador, mas eu sinto mais realização em escrever do que em pregar. Porque para mim no livro se constrói de uma forma diferente. E eu estou terminando esse livro agora e não foi intencional. Mas eu escrevi 2 livros seguidinhos, o Geração de Adoradores e o Marcados pelo Espírito. Lancei em 2007 o Geração de Adoradores e de 2007 para 2008 o Valentes pela Verdade. E eu fui lançar outro livro de volta só em 2017. Levei 9 anos. E aí, pasmem, eu nem lembrava disso, mas está fechando 9 anos de volta. Não sei porquê, talvez só porque eu sou desorganizado. A minha esposa me senta a borracha por causa disso. Por outro lado, eu entendo a maturidade que vem vindo e tudo, Mas aonde que eu quero chegar com isso? Quando eu terminei o livro Valentes pela Verdade, 9 anos atrás, o livro estava para chegar, faltava assim, foi para a gráfica e tipo assim, daqui 20 dias chega seu livro. Nesse meio do caminho a gente recebeu um profeta lá em casa, um cara que morreu na Covid, o profeta Amaro. Quem conheceu o Amaro aí? Cara, o Amaro foi um dos caras mais sinistros do profético que eu conheci na vida. E o Amaro foi lá em casa e ele falou assim, eu tenho uma palavra de Deus para você. Ele falou assim, nos próximos dias vai acontecer uma coisa muito importante. Quando ele falou isso, eu já sabia, eu falei, cara, é o livro está chegando, faz 9 anos que eu não lanço um livro. Ele falou, uma coisa importante vai acontecer e você não ia fazer nada. Ele falou, eu não estou te liberando uma palavra só, eu estou dando uma ordem de Deus para você. Você não tem opção de não fazer.
Ele falou: o que Deus quer é que você aprenda a celebrar. Ele falou, ele usou até uma palavra, ele falou: você vai juntar a patota, você vai juntar só os mais chegados, e você vai fazer uma festa na sua casa. Nessa hora eu já pensei na condição financeira, estava mais apertado que aquela história, o cara estava tão apertado que se chamasse a mulher de meu bem, o banco tomava, né? E eu falei: Deus, não tem nem dinheiro para fazer uma festa. E aí o Amaro já emendou, falei: uma coisa simples, você não precisa fazer uma grande coisa. Ele falou: mas você precisa juntar essas pessoas, e você precisa dividir a sua alegria com eles e celebrar. E eu lembro que a gente tentou programar, a gente marcou o dia e o livro atrasou tipo 3 dias para chegar. Então a nossa ideia era fazer, e a gente foi lá do jeito que ele fez, comprou um salgadinho de festa, comprou um bolo, e a gente não tinha o livro para entregar, mas a gente fez um valezinho, um vale livro, e a gente chamou 25 amigos, se eu não me engano, e a gente falou: gente, a gente está aqui hoje para celebrar, para fazer festa, para se alegrar, porque depois de 9 anos eu tenho um livro nascendo de volta. Então, irmão, mais uma vez, não basta se dedicar, a nossa dedicação precisa ser vista como uma festa. E a palavra que Deus me falava hoje de manhã, e eu não sei, eu tenho uma convicção tão grande no Espírito, que eu precisava pregar isso, e é diferente de outros anos que eu preguei essa mensagem. Eu acredito que mais do que só uma direção para você aprender a celebrar e a comemorar as pequenas coisas, a frase que Deus me dizia é: escolha a alegria. Irmão, a alegria que é fruto do Espírito, ela é sobrenatural, ela vai além da circunstância. Então eu não estou aqui para te dizer que tudo vai bem, que todos os seus projetos vão dar certo, que sua empresa vai vender mais que nunca. Eu não estou dizendo isso para você, mas eu não sei, irmão, o porquê eu estou liberando isso para você. Talvez seja só para restaurar a sua vida, seu coração. E talvez tenha algumas pessoas muito específicas. E a palavra é: escolha a alegria. Quando tudo está ruim, quando tudo que você planejou parece que não está acontecendo, escolha a alegria. A escolha pela alegria, ela deve ser uma escolha diária. A gente deve escolher pela leveza. Deixa eu te falar uma coisa, a gente tem um zelo tão grande com o pessoal de serviço aqui, porque a gente tenta, tem os extremos, mas a gente tem, às vezes a gente já viu gente que fica demais na escala, e a gente dá um gancho para a pessoa. Fala assim: pô, você está aqui todo domingo trabalhando, a gente quer que você receba também. E a gente não quer que você ache que o seu valor está só no trabalho que você faz. O seu valor tem quem você é para a gente. E o que você é tão importante que a gente não quer que você se desgaste no trabalho. Não é a sua mão de obra que é importante para nós, ela é também, mas você é mais importante que a sua mão de obra. Então, agora às vezes a gente vai entrando no negócio, querido, que a alegria vai embora, a gente faz tudo para caminhar leve. E o que eu quero dizer para você? Se você está servindo ao Senhor, e isso te dá uma sensação de estou bem diante de Deus, mas você está pesado, isso tem um peso, irmão, tem alguma coisa errada, ou no coração com que você está servindo, ou com o quanto que você está fazendo, ou com a leitura que você tem de você mesmo. Sabe um grande problema? Tem pessoas que só conseguem reconhecer o valor delas quando elas estão fazendo alguma coisa. Então, quando você dá um gancho para a pessoa, você pede para ela parar, ela desmonta,
porque ela sente que ela não tem valor nenhum, que não estão reconhecendo valor, porque ela só consegue ver valor nela no que ela faz. O seu valor não está no que você faz, mas em quem você é. Então se você está se matando, você está trabalhando aqui, pegando uma escala atrás da outra, e a gente tem departamentos com muitas necessidades. O departamento infantil acho que é o principal deles. Mas pastor, eu estou me dedicando porque não tem gente, meu coração aperta, eu tenho filho, eu imagino como é para os pais, e aí eu vou e faço mais do que eu deveria fazer. A minha pergunta para você é: mas está sendo um peso? Ou você está fazendo isso celebrando? Ah, pastor, está pesado. Eu falo, então não faz, porque se está sendo um peso, tem alguma coisa errada. Então, irmão, escolha a alegria e escolha celebrar. Esse texto, que é o texto de referência, ele tem um detalhe muito interessante. Irmão, nada na Bíblia está por acaso. A Bíblia diz, esse texto parece que perdido no meio do nada, diz assim, que Jesus foi na festa da dedicação, e o que diz depois? E era inverno. Isso não está por acaso ali. Irmão, eu entendo que uma das coisas que o Senhor quer nos mostrar é que a gente precisa aprender a celebrar mesmo durante os invernos da vida, irmão. O problema é que muitas vezes a gente joga a nossa celebração sempre para quando alguma coisa acontecer. Não, quando eu comprar minha casa eu vou estar feliz, quando eu trocar de carro, quando eu casar, quando eu tiver um filho, então quando eu não tiver conta nenhuma. Então você vai jogando a sua felicidade, a sua satisfação para coisas que estão sempre na frente. E sabe qual é a consequência disso? Você não encontra esse lugar de alegria, celebração e leveza. Então o que esse texto está mostrando para nós é que, irmão, às vezes celebrar no verão é fácil, mas a gente precisa aprender a celebrar até nos invernos da vida. Irmão, olha para esse texto aqui. Deus é tão rico nos detalhes. Deus faz muito isso comigo. Deus testifica o que eu vou pregar. Olha para esse texto, foi o que o Lud cantou aqui antes, você nem precisa abrir. Abacuque 3, 17 a 18. O que Abacuque fala? Ainda que a figueira não floresça. Entenda o seguinte: esses caras aqui não eram empregados que recebiam um salário em dinheiro. Quando esse cara fala de plantação e de animal, ele está falando do sustento da vida dele. Ou seja, se eu planto e não colho, e o animal não dá leite e não multiplica, eu estou querendo dizer o que? Não existe provisão para minha casa, não existe recurso para que eu continue vivendo e eu supra meus filhos. Mas ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Ou seja, ele está falando todo o contexto de desgraça. E aí o que ele diz? Todavia eu me alegro no Senhor e eu exulto no Deus da minha salvação. Então ele está querendo dizer, mesmo nesse contexto de privação, de desgraça, de necessidade, o que eu escolho? Eu escolho me alegrar e exultar. O que é exultar? É essa expressão externa de alegria e de celebração. Jesus sabia que ia ser morto, a ponto de logo depois disso ele suar gotas de sangue diante de Deus, falando: Pai, passa de mim esse cálice. Mas o que ele faz antes? Ele celebra a Páscoa com seus amigos. É a conversa mais longa de Jesus registrada nos evangelhos. Irmão, quando a gente vai olhar para essa história de Judas Macabeu, Judas é morto pelos romanos 5 anos depois. Ele não ficou
muito tempo assim. Quando Jesus nasce, o Império Romano continuava dominando. Eles não chegaram a se libertar completamente, apesar de que o templo nunca mais foi tomado até ser destruído no ano 70. Então, 5 anos depois, Judas morre. Mas por 5 anos, eles fizeram uma festa de 8 dias em todo dezembro. Então, enquanto ele tinha fôlego de vida, ele celebrou. Então, querido, eu acredito que isso está ensinando para nós. Eu queria que você olhasse para a sua vida, porque, irmão, a vida vai ter desafios e ter peso sempre. Eu lembro que a gente teve uma situação em casa essa semana e minha filha ficou triste, chorou, a Louise, a mais novinha de 10 anos, e eu falei, cara, parece quase maldoso, eu falei, mas eu preciso aproveitar isso. Ela estava diante de 2 escolhas, mas ela queria as 2, mas as 2 não davam, e nas 2 coisas ela tinha ganhos e perdas, e eu falei, eu preciso aproveitar essa oportunidade. Eu falei, filha, o que você está querendo não existe. Muitas vezes na vida você vai ter que escolher perder umas coisas para ganhar outras. Eu falei, e você precisa, ai pai, mas é que eu queria, chorando. Mas filha, você tem que aprender que a vida vai ser assim. E se toda vez que a vida te colocar numa encruzilhada, você ficar chorando e sofrendo, a vida ela fica pesada. Então tem umas coisas que a gente tem que aprender a abrir mão, a desistir e escolher que aquilo não seja um peso para nós. Em outras palavras, irmão, eu sei que algumas vezes é mais fácil falar do que fazer, mas eu não tenho dúvida do que eu vou dizer para você. Assim como a santidade é uma escolha, assim como o amor é uma escolha, né? Então, quando você está aqui, garotão, 20 anos, os hormônios estão batendo no coco, tipo um pinball, e aí você encontra aquela menina dos sonhos, é muito fácil amar. Mas quando você pega uma história igual do Pascoal Piragini aqui, que viu a esposa definhar e ficar, sei lá, uma década na cama, o amor é uma escolha. Então, assim como o amor é uma escolha, o perdão é uma escolha, a santidade é uma escolha, irmão, a alegria, ela é uma escolha também. E eu entendo, sabe, eu lembro quando Paulo fala do ministério dele, né, aos gentios, e ele fala assim, ó, eu estou entendendo o que os nossos antepassados não entenderam. Ele está falando do evangelho alcançar os gentios, mas ele fala uma coisa muito especial. Ele fala assim, aquilo a qual os profetas profetizaram sem ver e sem entender. Essa é a impressão que eu tenho do que eu estou liberando para você. Escolha a alegria, porque eu não sei porque isso precisa vir tão forte nesse momento, mas escolha a alegria, irmão. Existe um peso da vida que é natural, então você não precisa ficar buscando o peso da sua vida. Inclusive a Bíblia vai dizer, olha, não se preocupa com amanhã. Por quê? Porque, cara, cada dia tem seu mal. Resolve hoje o mal de hoje. Não se preocupa que amanhã vai ter um mal para você resolver. Mas é uma escolha, escolher a alegria e escolher a celebração é uma escolha também. Então, escolha a alegria, celebre. Abra mão, deixe para trás as coisas que machucam o seu coração. A Bíblia vai dizer, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Agora você já viu como quando você está desesperado por uma coisa, orando diante de Deus, e Deus atende a sua oração e faz um milagre. Irmão, normalmente um mês depois você não está nem lembrando disso. Agora clama para Deus e não acontece o que você estava esperando. Mas que a vida inteira você vai relembrar aquele negócio. Mas isso é
uma programação mental que a Bíblia transforma na gente. É a renovação pelas Escrituras. Eu queria terminar orando com você. Irmão, eu nem vou pedir para ninguém vir orar por você aqui na frente. Mas eu não ia nem fazer isso, mas eu vou fazer. Eu queria que você abaixasse sua cabeça e fechasse seus olhos. Irmão, eu não estou preocupado em quantas pessoas vão vir aqui para frente ou não. Mas quando você vem para frente, é uma forma de você dizer algo para Deus, não para mim, não para os pastores. É uma forma de você dizer: Deus, eu vim para cá hoje e essa palavra é para mim. É para mim que o Senhor está falando. Eu sou esse cara que preciso de ajuda para escolher a alegria. Eu sou esse cara que precisa aprender a escolher a alegria em vez da tristeza. Eu sou esse cara que precisa aprender a celebrar as pequenas coisas, porque eu não sei. Eu preciso olhar mais para o que o Senhor fez do que para aquilo que não aconteceu do jeito que eu queria. Mais do que trazer uma palavra e trazer algum conhecimento para você, eu creio, querido, numa graça, num ambiente profético aqui que transforma o coração e que muda situações não só externas, mas muda dentro da gente. Então você está olhando para a sua vida, para o seu coração, que você tem passado, e o seu coração está dizendo para você: puxa, eu sou uma dessas pessoas que precisa aprender a escolher alegria. Eu queria que, como uma resposta ao Senhor, você dizer: essa palavra é para mim, eu recebo. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui para frente. As pessoas dos ministérios e que estão liberadas para orar, se sentirem de orar para alguém, o pessoal do profético, eu tenho uma palavra para alguém, eu quero orar com alguém, você pode orar. Mas eu quero que você que vem aqui para frente, você não esteja preocupado se alguém ora por você ou não. Rasga seu coração para Deus. Gente, tem gente que é muito difícil. Tem gente que se sente mal quando está feliz. Tem gente que tem uma dificuldade muito grande de fazer festa, de celebrar. Isso precisa mudar no seu coração. Precisa ver o nosso Deus é esse Deus que estabeleceu mais festas do que jejuns. Você pode sentar aqui na frente, você pode ficar em pé, pode ajoelhar, mas eu queria... E se você não vem para cá, ficou no seu lugar, não fique alheio a isso. Sonda seu coração. Peça para o Senhor te ajudar nisso. Coloca o teu coração, coloca o que você está sentindo, fale da tua dificuldade com isso para Deus, rasga o seu coração para o Senhor, enquanto a gente adora com mais uma canção. Deixa Jesus falar com você, talvez alguém vá até você te liberar uma palavra profética, mas mais do que isso, você pode ouvir de Jesus algo para a sua vida. Minha esperança o teu amor me guarda por onde eu for. Eu creio em ti. Minha esperança o teu amor me guarda por onde eu for. Ainda que a vide não dê o seu fruto, mesmo que não haja em ti, Senhor, eu me alegrarei. Tu tens minha força e meu coração, todos os meus dias estão em tuas mãos e em ti, Senhor, eu me alegrarei. Ainda que a vide não dê o seu fruto, em ti, Senhor, eu
força e meu coração. Todos os meus dias estão em tuas mãos e em ti, Senhor, eu me alegrarei. Querido, eu vou fazer uma coisa diferente. Se você olhar para alguém aqui, você quiser liberar uma palavra para uma dessas pessoas que está aqui, ou só abraçar alguém e orar, você pode sair do seu lugar, você pode fazer isso. Que a gente possa servir uns aos outros aqui. Eu sei que qualquer um de vocês pode profetizar, pode ser usado para liberar uma palavra. Espírito Santo de Deus, que a sua unção profética, Senhor, esteja sobre nós nessa noite. Libera a sua voz profética, o seu mover profético aqui, Senhor. Minha esperança, o teu amor me guarda por onde eu for. Eu creio em ti. Queridos, eu não vou cortar esse mover aqui, e eu não quero ficar te segurando. Então, né, eles vão continuar tocando, você não precisa sair daqui da frente, as pessoas vão continuar orando com vocês. Eu estou vendo gente do time profético liberando palavras. Então a gente vai deixar Deus fazer o que Ele tem que fazer. Mas eu estou encerrando a reunião. Deus te abençoe, que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito seja sobre você, sobre a sua casa. Faça a sua inscrição para a Escola Ver. Não esqueça, eu estou esperando você sexta-feira aqui. Amém? Deus te abençoe. Senhor, eu me alegrarei
força em meu coração. Todos os meus dias estão em tuas mãos e em ti, Senhor, eu me alegrarei. Ainda que a vide não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos em ti, Senhor,